O poder das subtramas, o jeito certo de como e quando usar. Continue aqui comigo se você quer aprender a equilibrar a simplicidade e a criatividade no seu estilo de escrita, compreender a diferença entre uma escrita simples e uma simplista, desenvolver a habilidade de construir frases curtas, impactantes e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes de a gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fazendo isso, você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Uma maravilha. Agora prepare-se para o nosso vídeo de hoje, ok? Então vamos começar aí por uma introdução aí, para quem não sabe o que é subtrama, para quem ainda está em dúvida, tá? Vamos falar aí sobre subtramas. Sabe aquelas histórias paralelas que ocorrem ao lado da trama principal do seu livro? Às vezes com outros personagens? Elas têm um papel incrível em enriquecer a narrativa. E uma subtrama é como um tempero numa receita. Não é o ingrediente principal, mas sem ela, às vezes, dependendo do tipo de comida, dependendo do tipo de livro, pode ficar sem graça. E a função, então, da subtrama da narrativa vai muito além de apenas tornar a história maior ou preencher páginas. Porque ela pode adicionar camadas de complexidade, ela pode explorar temas secundários ou até desenvolver personagens de uma forma mais profunda. É como ter uma conversa paralela numa festa, onde você descobre histórias fascinantes que não são o foco principal daquele evento, mas que acrescentam bastante a experiência de estar ali imerso naquela situação. Agora, a diferença entre subtrama e trama principal é algo muito importante você entender. A trama principal é o coração da sua história, o que move a narrativa para frente. As subtramas são as veias, tá? E transportam vida para outras partes do corpo e vão enriquecendo aí no todo, na experiência geral. Mas elas não devem competir com a trama principal, e sim complementar a trama principal. Então, vamos pensar em subtramas através de dois exemplos bem conhecidos, tá? As peças de Shakespeare e as novelas da Globo. Isso é uma coisa que todo brasileiro vai entender, né? Vamos começar por Shakespeare, tá? Em muitas peças dele, além da trama principal, tem várias histórias secundárias envolvendo os personagens coadjuvantes. E essas subtramas não só enriquecem a narrativa principal, mas elas também trazem diferentes nuances, diferentes profundidades, criando uma experiência mais rica para o público. E é como se, enquanto a gente assistisse ao drama principal, sei lá, do rei, por exemplo, de uma história, a gente também se envolva nas intrigas dos cortesãos, as histórias de amor dos personagens menores. Da mesma forma, nas novelas da Rede Globo, as subtramas têm um papel essencial. Enquanto a gente acompanha o enredo principal, a gente é constantemente atraído por outras histórias paralelas que se desenrolam. E essas subtramas, que muitas vezes envolvem romances secundários, conflitos familiares ou mistérios menores, adicionam camadas de interesse e complexidade à novela. E elas mantêm aí os espectadores engajados, adicionando diversos pontos de vista, enriquecendo o universo da história principal. Então, o impacto das subtramas na profundidade e riqueza das histórias é algo enorme. Eles permitem explorar diferentes aspectos do universo que você criou, dando aos leitores uma visão mais ampla, mais completa. É como se a trama principal fosse uma pintura e as subtramas fossem os detalhes que fazem a obra brilhar. E falando em universo criativo, universo narrativo, melhor dizendo, as subtramas elas são essenciais para poder construir esse tipo de universo. Porque elas dão ao leitor a sensação de que tem um mundo inteiro acontecendo fora das páginas. Um mundo com as suas próprias regras, histórias e personagens
Isso cria uma imersão muito mais profunda e uma conexão mais forte com a história. E agora prepare-se, porque no próximo tópico a gente vai falar sobre quando e como introduzir essas subtramas na sua história sem perder o foco da trama principal. Então fique ligado nisso, ok? Então, identificando o momento certo para introduzir subtramas. Ok? Quando se trata de introduzir subtramas na sua história, eu posso dizer que o timing de fazer isso é tudo. Tá? Então vamos conversar sobre como identificar esse momento perfeito. A primeira coisa que eu faço é analisar o ritmo da narrativa principal. É como estar numa estrada, você não quer desviar para um caminho secundário, né, logo no início da viagem. Mas você também não pode esperar até estar quase chegando ao destino. Então o ideal é encontrar um momento em que a trama principal esteja estabelecida, mas ainda haja espaço para explorar novas direções. E escolher o ponto ideal na história para introduzir subtramas pode ser um desafio, né? Mas uma dica aqui é olhar para os pontos de transição na sua história, como um fim de capítulo ou após um clímax. Esses momentos naturalmente criam uma pausa na ação, proporcionando uma oportunidade perfeita para poder tecer uma subtrama. Então, equilibrar a trama principal com as subtramas é essencial. Pense nas subtramas como um acompanhamento para o prato principal. Elas devem complementar e enriquecer a história, mas não roubar todo o foco. Então é um jogo de malabares, onde você tem que manter todas as bolas no ar, sem deixar nenhuma cair. Subtramas são também ótimas ferramentas para o desenvolvimento de personagens. Muitas vezes são nessas subtramas que a gente vê outras facetas, outras situações daquele personagem. Aquelas que às vezes não tem tanto espaço na sua trama principal. É como conhecer um amigo em diferentes situações. Cada uma revela um novo aspecto da personalidade dele. Por último, é importante evitar a introdução prematura ou então tardia das subtramas. Por quê? Introduzir uma subtrama muito cedo pode confundir o leitor, que ainda está tentando entender a trama principal. Por outro lado, uma subtrama introduzida muito tarde pode parecer meio forçada ou até meio desconexa. Então, é um equilíbrio aqui, um caminho muito delicado. E falando em escrita e equilíbrio, eu tenho um canal no Telegram onde a gente cria aí onde eu criei, né, na verdade, um espaço super bacana aí onde eu lanço desafios de escrita, compartilho dicas. Você ainda pode interagir com outros escritores. Para acessar esse canal é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, é totalmente gratuito. E agora prepare-se, porque no próximo tópico a gente vai falar sobre os erros comuns ao trabalhar com subtramas e como evitá-los. Então, fica ligado aqui, ok? Erros comuns ao trabalhar com subtramas. Tá? Trabalhar com esse tipo de coisa, com as subtramas, pode ser um desafio tanto. E eu já cometi alguns erros nesse processo, então a gente vai conversar sobre esses deslizes comuns, como você pode evitá-los na sua escrita. Um erro que eu já vi e já cometi é criar subtramas que acabam distraindo ou desviando do enredo principal. É como se, ao contar uma história, de repente você começasse a falar de algo completamente diferente, fazendo o leitor se perguntar, tá, mas e aquela outra história? Então, uma subtrama deve ser como um complemento à trama principal, e não uma distração dela. Outro erro comum é criar subtramas sem propósito ou sem uma conclusão. Eu lembro de ler um livro onde havia uma subtrama interessante que simplesmente desapareceu sem nenhuma explicação. Isso deixou uma sensação de incompletude, porque cada subtrama deve ter um motivo para estar ali e precisar ser resolvida de alguma forma. Então, a falha em conectar subtramas à narrativa maior é outro ponto onde muitos escritores tropeçam. As subtramas elas não devem existir isoladamente, elas devem se entrelaçar com a trama principal de alguma forma. Se a subtrama parece
está flutuando sozinha, desconectada do resto, é hora da gente repensar como que ela se encaixa no panorama geral da história. O excesso de subtramas também pode ser meio problemático. Tá? É como tentar contar várias histórias ao mesmo tempo e o resultado é que nenhuma delas recebe a atenção que merece. E aí o foco nessa história fica meio diluído. Eu já li livros onde havia tantas subtramas que eu mal conseguia acompanhar a trama principal. Então, é importante encontrar um equilíbrio. Agora, como evitar que subtramas ofusquem a trama principal? O segredo está em se perguntar constantemente: isso está adicionando algo à minha história? Ou à minha história principal? Ou está apenas enchendo espaço, enchendo linguiça, como a gente diz? Se a subtrama não está aprimorando ou complementando a trama principal de alguma maneira, talvez seja hora de você cortar ela fora do livro. Mas e você, já enfrentou algum desses problemas ao trabalhar com subtramas? Deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo e fica ligado porque no próximo tópico a gente vai falar sobre como desenvolver subtramas eficazes que enriquecem a sua história sem sobrecarregá-la. Dicas para desenvolver subtramas eficazes. Tá? Desenvolver subtramas eficazes é um processo que pode adicionar uma riqueza incrível à sua história principal. Eu vou compartilhar algumas dicas que eu aprendi ao longo do caminho para poder criar subtramas que realmente contam, que realmente valem a pena. Primeiro, é essencial criar subtramas que complementem e enriqueçam a história principal. Eu estou repetindo um pouco isso, mas muitas das vezes os autores passam batido nisso aqui, tá? Cada subtrama deve adicionar algo ao enredo ou aos personagens. Eu lembro de ler um romance em que a subtrama de um personagem secundário, um amigo do protagonista, refletia e contrastava com a jornada do personagem principal, oferecendo uma perspectiva diferente sobre o tema central da história. Isso não apenas deu profundidade ao personagem secundário, mas também enriqueceu ali um entendimento geral daquela trama. Então, entrelaçar subtramas com a trama principal é como tecer uma tapeçaria onde cada fio deve ser cuidadosamente inserido para criar um padrão coeso. E uma técnica que eu uso é identificar pontos na trama principal onde uma subtrama poderia naturalmente se encaixar, ajudando a mover a história para frente ou adicionando camadas de significado nessa história. Por exemplo, em uma cena onde o protagonista está passando por um conflito interno, uma subtrama envolvendo um personagem secundário pode espelhar isso ou até iluminar esse conflito. Desenvolver esses arcos de personagens dentro das subtramas é também uma oportunidade de explorar temas, explorar questões que podem não se encaixar perfeitamente na trama principal do livro. Em um dos livros que eu li, um personagem secundário, ele estava lidando com questões de identidade, de autoaceitação, algo que complementava, mas não duplicava a jornada do protagonista. Então, essa subtrama adicionou uma camada de complexidade emocional à narrativa, à história como um todo. Manter a consistência, a coesão em todas as linhas narrativas, nem preciso dizer o quanto isso é fundamental. Cada subtrama deve fazer sentido dentro do contexto maior da história. Eu sempre me pergunto, essa trama está alinhada com o mundo, os personagens que eu criei? Se a resposta não, não, né? Então é hora de reavaliar, repensar e talvez modificar, talvez cortar ou retrabalhar aquela subtrama. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faça um favor a si mesmo, clica no botão de curtida, se inscreva, ative as notificações, porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis para você turbinar a sua escrita. No próximo tópico, a gente vai abordar estratégias para revisar textos, buscando clareza e simplicidade nas subtramas e garantindo que elas se integrem perfeitamente à sua história. Vamos lá então? Práticas de escrita com subtramas.
Quando se trata de escrita com subtramas, tem algumas dicas de ouro que eu gostaria ainda de compartilhar com você. Ao longo do tempo, eu aprendi que as subtramas elas podem transformar uma boa história em algo extraordinário, em algo incrível. E uma das melhores práticas, tá, com subtramas é garantir que elas tenham o seu próprio arco narrativo. Cada subtrama deve ter um início, um meio e um fim transparentes, claros, para todo mundo entender, assim como a trama principal. Isso ajuda a manter a história organizada e impede que a subtrama fique pendurada sem resolução. Por exemplo, em uma novela que eu li recentemente, cada subtrama tinha uma conclusão que se entrelaçava com o clímax da história principal, o que tornou a experiência de leitura muito mais satisfatória. E para aprimorar suas habilidades com subtramas, um exercício útil é pegar um conto ou um capítulo de um livro e reescrevê-lo adicionando uma subtrama. Então tente pensar em como essa subtrama poderia refletir ou contrastar com a trama principal. Isso ajuda a desenvolver a habilidade de tecer múltiplas linhas narrativas de uma maneira coesa. Analisar casos de estudo de subtramas em literatura e cinema é outra maneira excelente de aprender. Por exemplo, ao assistir um filme, presta atenção em como as subtramas são apresentadas e como essas subtramas são resolvidas em relação à trama principal. Porque isso pode oferecer ideias, oferecer insights que sejam valiosos sobre o ritmo e até a integração das subtramas na estrutura geral da história. Eu sempre encorajo, sempre estimulo escritores a experimentar com subtramas nos seus projetos de escrita. Não tenha medo de experimentar, de tentar, né? Tenta adicionar subtramas, diferentes pontos de vista da sua história e vejam como essas aplicações, essas tentativas, elas alteram a dinâmica geral. E lembre-se que escrever é um processo de descoberta e brincar com subtramas pode levar aí a surpresas maravilhosas na sua narrativa. Agora você está pronto aí para levar suas habilidades de escrita a um novo patamar, usando certinho aí as subtramas. A gente cobriu tudo, desde a definição e importância das subtramas, até dicas práticas para poder integrar elas, né, na sua história, na sua escrita. Mas lembre-se, né, as subtramas podem adicionar profundidade, complexidade e até enriquecer a experiência do leitor, desde que elas sejam bem desenvolvidas e integradas com muito cuidado naquilo que você escreve. Mas e se eu te contar que escrever um livro não é apenas sobre tramas e subtramas? No meu próximo vídeo, eu vou compartilhar a minha jornada pessoal no NaNoWriMo, onde escrevi um livro de 55 mil palavras em apenas 30 dias. Eu vou revelar as técnicas, os desafios e as estratégias que eu usei para alcançar esse feito. Se você sempre quis escrever um livro, mas nunca soube por onde começar ou como manter o ritmo, esse vídeo é para você. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações. Eu vou te mostrar que escrever em um livro em um mês é possível, né? A primeira versão desse livro. Eu vou te dar todas as dicas que você precisa para fazer isso. Prepare-se aí para ser inspirado e motivado a escrever sua própria história. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai mergulhar no mundo emocionante e desafiador do NaNoWriMo. Então, até lá!